Glória a Deus. Todos acharam? João capítulo 13, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor na versão que eu uso, a NVI: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amém? Vamos ler esse versículo algumas vezes ainda. Deixa ele aberto aí onde você está, com a sua Bíblia aberta nele. Ao longo desse mês a gente vai falar sobre um aspecto muito importante da igreja do Senhor. E para resumir o que é a igreja, a gente precisa lembrar da cruz de Cristo. Existem dois movimentos que eu e você precisamos fazer para que nós possamos definir a igreja como aquilo que ela é de fato. Claro, existem teólogos e teóricos estudando a respeito do que é a igreja há 2000 anos. Desde que Jesus ascendeu aos céus, a gente já discute o que é a igreja. Mas para resumir, algo muito fácil para a gente entender, são dois movimentos. Um é vertical, é a sua adoração a Deus, e o outro é horizontal, é o nosso relacionamento uns para com os outros. Então nessa noite eu quero falar a respeito de uma introdução sobre uma palavra que você pode achar ela um tanto quanto esquisita, mas é mutualidade cristã. Você pode mudar essa palavra para koinonia, você pode mudar essa palavra para comunhão, mas eu vou usar a palavra original aqui, mutualidade, porque ela pode nos ensinar algumas coisas importantes a esse respeito. Então ao longo do mês você vai ouvir muito falar a respeito dessa ideia de comunhão, como a gente pode crescer e mergulhar em comunhão uns para com os outros, porque tem algo muito interessante, né? Quando a gente fala de comunhão com os irmãos, a gente acha que é só chegar na igreja e dar a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, e está resolvido o nosso problema. O participar dos cultos, cumprimenta o irmão que está aí do seu lado, pronto, já estou exercendo a comunhão dentro da igreja. Mas comunhão cristã, de fato, ela vai muito além disso. E nós vamos mergulhar nisso ao longo do mês de outubro. Eu quero hoje só dar uma introdução a respeito do que vai ser falado ao longo de todo o mês, a respeito dessa palavra, mutualidade cristã. E eu quero usar ela porque ela é bem interessante, porque existem duas palavras derivadas de mutualidade cristã, que tem a ver com uma na área da biologia e outra na área bancária ou econômica. A primeira palavra é mutualismo, né? Isso aí eu lembro de aulas de biologia bem antigas, há muito tempo atrás, quando eu ainda estudava esse tipo de disciplina, né? Faz uns 20 anos que eu só estudo humanas, então está muito longe da minha realidade. Mas o mutualismo era uma relação entre duas espécies diferentes, onde as duas espécies eram beneficiadas por aquela relação. E para não ficar muito complicado, eu dou um exemplo muito fácil, porque tem muito filme de abelha aí por aí. É exatamente o que a abelha faz com as flores. A flor está estática, ela não sai andando, né? Ela não levanta à noite e pega as raízes e sai andando como nos desenhos animados. Ela fica parada no mesmo lugar. Como que ela se reproduz? Porque tem um inseto chamado abelha que precisa do néctar da flor. E ele vai até lá, suga o néctar para fazer o mel. Mas nesse processo se lambuza todo de pólen da flor e vai para a próxima. Quando ele vai para a próxima, ele deixa o pólen daquela flor que ele estava antes. E aí acaba proporcionando a reprodução daquela flor. Então o mutualismo, as duas espécies são beneficiadas por aquilo que acontece. Não é uma relação de mão única, mas de mão dupla. Da mesma forma como eu sou abençoado, eu também abençoo. E se uma das duas partes parar de fazer aquilo que ela faz, as duas estão fadadas à destruição. Ou seja, a abelha fala, vamos mudar agora, vamos modernizar, chega de néctar, vamos procurar outra coisa, açúcar industrializado agora, só. Porque é mais higiênico, a gente não fica sujo de pólen, vamos atrás de açúcar. Vai acabar com as flores e boa parte das plantas aí não vão mais procriar por causa da falta da polinização das abelhas. Então essa é a primeira palavra. Guarda esse conceito porque ele vai ser muito útil para a gente aqui nessa conversa.
E a segunda, que vem da área bancária, da mesma raiz de mutualidade, é mutuário. O mutuário é aquele que precisa comprar geralmente uma casa, um imóvel, um apartamento. Ele vai até o banco, pede uma determinada quantia de dinheiro, o banco entrega aquele dinheiro, ele pega aquele dinheiro à vista e compra o imóvel. Mas em contrapartida ele vai ficar devendo 30 anos para pagar de volta tudo aquilo que ele emprestou para o banco. Recebeu algo em troca, foi abençoado, comprou o imóvel e tem que devolver essa bênção em parcelas homeopáticas, né? Em doses homeopáticas, um pouquinho cada mês, a perder de vista, né? Algumas coisas que a gente compra parece que elas já são cristãs de fábrica, né? Porque são tantas parcelas que o carnê já parece uma bíblia, assim, né? Quando eu comprei o nosso carro, pensei assim, esse carro é cristão já, porque tanto de parcela que vem nesse carnê aqui já é quase um Novo Testamento daqueles que a gente recebe, né? Então essas duas coisas nos ajudam a entender um pouco a respeito da mutualidade, só para definir isso, né? Então eu queria primeiro definir o que é agora a mutualidade cristã. Vou ler de volta o texto que a gente leu, o primeiro versículo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Para explicarmos aqui algo muito palpável e fácil, fala de relacionamento entre irmãos em Cristo, o meu relacionamento com vocês e o relacionamento entre nós. Como nós devemos nos comportar enquanto cristãos. A igreja tem dois, para ser igreja precisa de dois relacionamentos. Um na vertical com Deus e um outro na horizontal entre nós. Por isso eu não acredito no projeto onde eu não preciso de ninguém para ser igreja. Eu posso ser igreja dentro da minha casa assistindo só o culto online. Você está resolvendo uma parte da equação. Você pode até ter o seu relacionamento vertical com Deus na sua casa, mas o outro vai ficar deficitário. Nós precisamos de relacionamento uns com os outros, porque só assim nós cresceremos e amadureceremos em Deus. Então a mutualidade cristã fala a respeito do nosso relacionamento e mais ainda fala dos deveres que eu tenho para com você e o dever que você tem para comigo. Nossa, mas está ficando sério o negócio. Não é só apertar a mão e tchau, Deus abençoe, boa semana. Não. Mutualismo, a gente falou, as duas partes têm que ser beneficiadas. Eu abençoo e sou abençoado ao mesmo tempo. Então a gente precisa entender isso. Embora mutualidade cristã esteja relacionada com o nosso relacionamento horizontal, não dá para a gente perder de vista o nosso relacionamento com Deus, porque muitas coisas elas são sobrenaturais. O texto que nós lemos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É fácil amar? Pessoas de diferentes criações, de diferentes origens, com temperamentos diferentes, que vieram de uma realidade totalmente diferente da sua e de repente estão todos no mesmo lugar. E o Senhor Jesus diz: assim como eu amei você quando você não valia nada, agora você tem que amar uns aos outros. Agora é fácil fazer isso? Não. É impossível amar apenas na base do relacionamento horizontal. Eu preciso estar conectado com Deus, ser íntimo dEle, buscando Ele diariamente, para que a partir desse relacionamento com Ele, na medida que eu vou me parecendo com Ele, começo a pensar como Ele, falar como Ele, o relacionamento na base entre nós começa a ficar mais fácil. Mas é muito difícil nos relacionarmos uns com os outros. Você tem problemas. Você tem desafios diários. Talvez você esteja na faculdade sofrendo lá para passar de uma prova. E de repente você chega aqui no domingo ou em algum outro momento na célula, enfim, até no Pare por Um, onde você estiver, você chega naquele lugar com a cabeça em outro lugar. Você está lá em Nárnia, abriu o guarda-roupa e entrou e está lá passeando com Aslan. Está em qualquer lugar menos aqui. Então não é fácil nos relacionarmos, porque todos estamos vivendo momentos diferentes da nossa jornada com Cristo.
Talvez você esteja começando agora e você está super empolgado com tudo. Talvez você esteja no momento onde está sofrendo uma série de desafios. E esses desafios vão deixando você desanimado e você talvez nem queira continuar essa caminhada. E a palavra de Deus diz que essas duas pessoas se encontram em momentos distintos da vida. E a ordem que ele tem, e não é nenhuma ordem, é um mandamento, um novo mandamento vos dou. O mandamento a gente não discute, você só obedece. Não dá para argumentar com um mandamento vindo direto do trono. E que mandamento é esse? Vos ameis uns aos outros. Mas em que medida? Um amor legal assim, né? Não, tudo bem, se precisar de mim, me manda um zap que eu estou por aqui. Não. Você precisa de alguma coisa, vamos orar junto por isso? Não. A medida é assim como eu vos amei e como ele nos amou. Cristo nos amou de tal forma que foi até as últimas consequências por causa desse amor. Não teve nada que parou ele no meio do caminho a titubear em, será que vale a pena fazer isso pelo Eduardo? Será que vale a pena fazer isso pelo Anderson, ir para a cruz por causa dele? Por causa do Eduardo? Ele não teve dúvidas com relação a isso. Ele simplesmente foi e cumpriu o propósito dele. É nessa medida que nós devemos nos amar uns aos outros. E nós precisamos entender isso, que vamos desenvolver essas habilidades de relacionamento horizontal quando nós estivermos mergulhados no relacionamento vertical com Ele. É assim que nós vamos conseguir vencer esses desafios. E olha, que são muitas habilidades que nós precisamos adquirir. E como que eu identifico o que a Bíblia diz sobre isso? Você vai ler vários versículos, você está lá lendo a palavra e de repente vai aparecer um texto, dependendo da tradução que você usar. Algumas vai aparecer assim, uns para com os outros. Em outra versão vai aparecer recíproco. Em outra vai aparecer mutualmente. Em outra, entre vocês. Ou seja, sempre está conectando duas pessoas ou um grupo de pessoas. Nunca é algo isolado. Dessa forma, os mandamentos de mutualidade cristã são deveres que nós devemos adotar nas nossas vidas. E aí a pergunta que pode ficar na sua mente nessa noite, tanto para você que está aqui, quanto para você que nos acompanha de casa, pela internet, no presente ou no futuro. Por que esse assunto é importante? Porque não vamos falar de outras coisas mais espirituais? Isso aqui fala de relacionamento. E eu conheço meu temperamento não é lá essas coisas. Eu sou alguém difícil de lidar, você pode estar pensando. Existem duas razões pelas quais é muito importante a gente meditar a respeito desse assunto. João capítulo 17, versículo 20, eu quero ler esse texto com você. João 17, 20. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse texto ele é simplesmente incrível e maravilhoso. Ele é impressionante o que Cristo fala aqui. A oração sacerdotal dele está dizendo assim: olha, eu não oro apenas por eles, mas por todos aqueles que crerão através deles. Então ele está falando de nós hoje aqui, porque nós cremos por causa daquilo que os apóstolos pregaram e as gerações até chegarmos em nós. Então, por que é importante estudarmos isso e pensarmos a respeito desse assunto? Porque a mutualidade cristã é condição fundamental para que o mundo creia
na autoridade que Ele nos deu. Mais ainda, a mutualidade cristã, a nossa comunhão de verdade, em sinceridade, não apenas de aparência, ela é uma condição fundamental para que o mundo saiba que Deus enviou Cristo à terra para nos salvar. Muito mais do que a nossa pregação diária, é o nosso relacionamento entre nós que mostra para as pessoas que ainda não estão aqui o Deus que nós servimos, qual é a autoridade que nós temos. Ah, mas isso é fácil, nós aqui somos, é uma bênção, todo mundo junto aqui na igreja. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, a gente canta isso, a gente lê isso, é maravilhoso. A gente precisa compreender essa realidade. Um lugar onde a gente prega o amor, mas se nós não vivermos esse amor, isso não tem autoridade. A gente vive num mundo onde o discurso é proferido 24 horas por dia. Qualquer momento que você abrir o seu celular em alguma rede social, alguém está postando alguma coisa. Pode fazer o teste. Tenta 4 da manhã. Bom, agora não tem ninguém, está todo mundo dormindo. Não, tua timeline vai rodar com coisa nova, porque tem gente que não dorme e vai postar. Não tem parada. Então a sociedade, as pessoas estão cheias de discursos vazios. Elas querem começar a ver alguma coisa que tenha relação com a realidade, não seja só algo virtual. Amor, nesse nível de Cristo por nós, é algo incrível, que as pessoas querem ver um pouco disso no nosso agir, e não só no nosso discurso. A gente precisa entender isso. Ah, mas como que eu vejo como eu estou agindo dessa forma? Quando algum irmão em Cristo posta alguma coisa na rede social e eu vou ver os comentários, eu vejo, poxa, mas depois diz que é crente, depois ainda diz que é evangélico por pensar desse jeito. As pessoas que não são cristãs olham para isso, elas estão vendo, bom, autoridade aqui não existe, eles não crerão que Deus enviou a Cristo, é o que o texto que a gente leu diz. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O nosso comportamento em público reflete como as pessoas estão vendo o Deus que nós servimos. Isso é pesado, isso é forte. E infelizmente, quando eu olho para as redes sociais daquelas pessoas que são meus, entre aspas, amigos virtuais, né? Porque a gente tem milhares de amigos virtuais, e se for ver quantas a gente conhece de fato, talvez dê para contar nos dedos em quem você tem relacionamento de verdade. E quando a gente vê, os cristãos estão se matando nas redes sociais, brigando por coisas que não tem nada a ver com o reino dos céus. Estamos mostrando para a sociedade o contrário do que Cristo nos pede na oração sacerdotal. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como tu me amaste, de maneira igual. Precisamos falar do amor de Cristo para a humanidade. Existe um vazio na sociedade. Nunca tivemos índices tão altos de ansiedade, de depressão em jovens, adolescentes. Nós precisamos falar desse amor que liberta, que transforma, que salva, que resgata. Mas não podemos nos esquecer de viver esse amor entre nós, para que o mundo saiba que aquele que nos manda falar a respeito desse amor foi poderoso e tem autoridade. E o mundo vai saber que Deus enviou a Cristo para que nós pudéssemos ter essa autoridade diante da terra. Essa é a primeira razão pela qual é importante falar desse assunto. E a segunda razão pela qual é importante a gente pensar a respeito de como nós estamos no nosso relacionamento uns para com os outros, é que a mutualidade é um antídoto ou uma vacina contra o egoísmo. Atos capítulo 20, versículo 35.
Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Você pode dar um amém por isso? Há mais felicidade em dar do que em receber. Considerar o outro como alguém tão importante quanto nós ou quanto a nossa família em determinados aspectos nos ajuda a combater o egoísmo que habita em cada um de nós. Todos nós temos algo dentro de nós que fica gritando todos os dias, que nós chamamos de carne. A nossa carne grita para que você seja egoísta, para que você não pense em ninguém, para que você haja de acordo com os seus desejos. Mas o Espírito que habita em você diz o que você deve fazer. Então existe um embate diário a respeito disso, e você precisa escolher quem vence essa batalha. Quem você mais alimenta durante a tua semana é aquele que vai vencer essa batalha. Então, quando você abre mão do seu interesse e coloca a vida do outro de maneira tão importante quanto a sua, você está combatendo o egoísmo que habita em você de maneira prática. Se nós amamos a Deus, precisamos nos comprometer com nossos irmãos em Cristo. São 2 mandamentos e não dá para desviar, não dá para tirar um. Não, eu gosto mais de adorar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força e de toda a intensidade. Isso eu gosto de fazer. Agora, amar o meu próximo como a mim mesmo, isso eu já não gosto de fazer. Então eu vou tirar metade e vou viver só com o primeiro. Não dá, as duas coisas estão conectadas. Eu preciso amar a Deus, e esse amor a Deus me faz amar ao próximo. Uma coisa depende da outra. E por isso a gente faz uma seleção de vários textos que a Bíblia fala a respeito disso, onde a Bíblia diz uns para com os outros. Tem cerca de 25 versículos na Bíblia que falam a respeito disso. Fiz mais ou menos uma ideia de selecionar e resumir agregar esses versículos em 4 tópicos, para que a gente possa entender a mutualidade cristã em 4 partes principais. Por que nós devemos nos preocupar em nos relacionarmos uns para com os outros? E assim é uma introdução para esse tema que vai ser tratado ao longo desse mês, como igreja, comunhão. Então a primeira parte, valorizamos os nossos relacionamentos. João capítulo 13, versículo 34, é o mesmo que nós já lemos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como eu disse, esse é um amor que não é natural, é um amor sobrenatural. Você não consegue um amor desse, a não ser que você tenha algo de Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King Jr., mas se você é alguém comum, como eu, você vai precisar de ajuda para amar o próximo dessa forma, assim como Jesus nos amou. Naturalmente, sentir amor uns pelos outros é muito difícil, e nós temos a tendência, aqui não, aqui na igreja é um amor sim, 100%, todo mundo se ama de maneira maravilhosamente bem, mas em alguns lugares do mundo as pessoas têm dificuldade. Em algumas igrejas, eu ouço relatos, são muito distantes daqui, estão numa realidade muito diferente da nossa, cultura muito distinta. Os pastores reclamam que em algumas igrejas, algumas pessoas não gostam umas das outras, de vez em quando tem algum problema com alguém. Não é o nosso caso aqui, mas em alguns lugares isso acontece. Existe uma tendência de não gostarmos de todo mundo, e aí vem a dica da noite. Por essa razão, o nosso amor uns pelos outros, ele não tem nada a ver com sentimento. Não, eu só vou amar se eu sentir, se me conectar, se eu olhar para alguém e falar, não, beleza, tá tudo certo. Bateu aqui, ó, nos conectamos aqui. O amor sacrificial de João 13:34 tem a ver com o amor que tem que ser demonstrado através das nossas atitudes e
não sentido através de algo épico. Não, é prática do dia a dia. Poxa, mas eu queria algo mais espiritual. Não, a mensagem de hoje ela é prática. Teologia prática fala do dia a dia. Porque às vezes nós estamos tão ligados com algo etéreo e a gente fala de comunhão como algo assim, oh meu Deus, como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. E eu não sei o que você está passando na sua vida. Talvez você esteja passando os piores dias da sua vida e eu olhando para você nesse momento eu vejo um sorriso no rosto. Eu não tenho nem ideia do que você está passando. E não adianta espiritualizar isso, isso tem a ver com prática. Nós somos um corpo, somos uma igreja. Deus te colocou nesse lugar, dentre tantas outras igrejas possíveis, só no bairro aqui. Eu não sei quantas igrejas tem aqui no Tingui, mas mais de 20 deve ter com certeza. Se jogar isso para a cidade, então, meu Deus do céu. No caminho de casa, lá no Pinheirinho, até aqui, a gente perde a conta de quantas igrejas a gente passa ao longo do caminho, né? Uma quadra da nossa casa tem uma igreja quadrangular, 3 quadras tem outra, e tem várias outras, e tem várias outras, e Deus nos colocou aqui. Tem um propósito para isso, porque esse é o povo que Deus nos chamou para amar, dessa forma, com toda a nossa imperfeição, com tudo aquilo que nós precisamos crescer e amadurecer. Por isso nós devemos aceitar-nos uns aos outros, cada um no seu nível, cada um no seu momento, cada um no seu desafio. Nós devemos cuidar uns dos outros. Você está precisando de ajuda, não espere que alguém receba uma iluminação sobrenatural e vá assim, não, Deus mandou um anjo falar que você está precisando de ajuda, então eu estou aqui para falar. Não, peça, você está em casa, essa é a sua família. Amém? Suportar-nos uns aos outros. Nós temos que muitas vezes nos suportar. Porque talvez você não esteja nos melhores dias, e aí você vai falar alguma coisa que eu não vou gostar. E aí se eu devolver na mesma moeda, nós vamos ter problemas. Então eu preciso entender que talvez você esteja passando por algo que eu não sei. E amanhã é um novo dia, onde você vai estar melhor e a gente vai poder conversar de novo. Veja como, bom, tudo isso está na Bíblia, então querendo ou não, isso é espiritual. Mas fala da nossa vida cotidiana, da nossa vida natural. Segundo ponto, protegemos nossos irmãos em Cristo do mal que vem de dentro. Ao longo da história da igreja, 2000 anos de história, a igreja teve 2 grandes inimigos. Um externo, quando o inimigo comum lutava contra a igreja, e o mais perigoso deles era o interno. Quando algum cara chegava e falava, não, Jesus ele não era 100% Deus. Ele era um cara que veio, um profeta, pregou, morreu e pronto. Criava-se uma heresia, um monte de gente seguia, e aí começava a desviar o caminho da igreja, alguém tinha que pegar, opa, peraí, é aqui que a gente tem que ficar. O inimigo interno sempre foi o mais perigoso para destruir a igreja de dentro para fora. Ah, mas hoje não tem mais heresia, então não tem mais problema. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Precisamos vigiar o nosso coração para que nós não sejamos pedra de tropeço na vida uns dos outros. Ah, mas eu não falo mal de ninguém. Talvez alguém fale com você, e se alguém falar mal de um irmão, essa conversa precisa parar em você, porque nós protegemos nossos irmãos em Cristo do mal que vem de dentro. Alguém fala mal do nosso pastor, é a última pessoa que vai falar, porque você conhece o seu pastor, e você não vai deixar barato isso, você não vai sentar na roda dos escarnecedores. Amém? Quando a fofoca chegar nos seus ouvidos, é o último lugar, ali é o enterro dela. Você decreta o velório e o enterro da fofoca, porque você não vai dar continuidade àquilo, porque você protege os seus irmãos em Cristo do mal que vem de dentro. Terceiro ponto, nós contribuímos com o crescimento uns dos outros.
Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Uma das melhores coisas de dar aula é que você sempre está aprendendo algo novo, por mais que você dê aquela mesma matéria ano após ano. Eu experimento isso na faculdade. Todo semestre, quando eu dou a mesma matéria, eu aprendo algo que eu não tinha aprendido da outra vez que eu dei aquela matéria. Quando você ensina alguém aquilo que você já sabe, você aprende muito mais. Nós precisamos entender que existem pessoas em várias fases da sua vida com Deus, e você é fundamental para que essa pessoa tenha um crescimento e possa crescer junto com você, de acordo com algo que Deus tem para a vida dela. Nós temos muitas novidades nessa área. O pastor Edinho vai falar, mas nós temos trabalhado muito numa plataforma para que você possa ter conhecimento bíblico acessível quando você quiser, 24 horas por dia. Basta você querer aprofundar o seu conhecimento bíblico. Tive a honra de semana passada estar lá no interior de São Paulo participando de uma avaliação do Ministério da Educação sobre a faculdade da Igreja do Evangelho Quadrangular, reconhecida pelo MEC. Em breve, ano que vem, você, se quiser fazer teologia à distância, você vai poder fazer pela nossa igreja, com um diploma e com certificado, com nota máxima, reconhecida pelo Ministério da Educação. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Eu quero entrar no ministério, nós temos o Instituto Teológico Quadrangular. Mas eu não quero fazer nada disso. Você pode ajudar alguém que está precisando hoje. Crescimento não é só conhecimento teológico, é você parar o que você está fazendo para ouvir alguém que está precisando de uma palavra. Às vezes não é nem uma palavra, já aconteceu com a gente várias vezes. A gente senta e escuta por 1, por 2, por 3, por 4 horas. E quando você pensa em falar alguma coisa, meu Deus, eu escutei tudo isso, o que eu vou falar agora? A pessoa coloca um sorriso no rosto e fala: era tudo o que eu precisava. Você não falou nada. Você abriu mão do seu tempo precioso, difícil. Nada mais precioso do que o nosso tempo. Não tem nada mais precioso do que o seu tempo. É Ele que traz o salário, você vende as suas horas para o trabalho. Quando você abre mão de um tempo seu para ouvir alguém que está precisando, você está crescendo e a pessoa que está falando está crescendo com você. Você está contribuindo com o crescimento do outro. E isso é incrível. Tem gente nova na igreja, ela vai precisar de ajuda. Marque os novos para que você possa fazer algo para ajudar na caminhada. Quantas dúvidas tem na cabeça? Quantas perguntas? E você na sua caminhada: mas eu não fiz ITQ, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. A sua caminhada cristã, você tem um testemunho poderoso. Você era alguma coisa antes de Cristo, depois de Cristo você é outra, totalmente diferente. E não foi nem o Espírito Santo que me revelou, eu sei que foi assim que aconteceu na sua vida. Você era alguém e agora você é totalmente diferente. Isso já basta para incentivar alguém que esteja em crise na sua fé. Ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar com outra pessoa. Nenhum de nós é tão pobre ou tão sem conhecimento que não tenha algo de Deus para compartilhar com aqueles que estão precisando. E por fim, quarto ponto sobre essa introdução da mutualidade cristã: servimos uns aos outros. Gálatas 5,13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Por fim, para terminar, mutualidade fala sobre deveres. Nossa vida cristã tem muitos benefícios, mas tem alguns deveres que eu e você precisamos realizar. E não tem outra forma. Para servir, eu preciso servir em algum lugar. E esse lugar é a igreja. Por isso, mais uma vez, não dá para ser cristão no silêncio do seu quarto ou da sua sala, assistindo pregações e ficando tranquilo sozinho.
É mais cômodo, com certeza. Mas não dá para servir uns aos outros sozinho. Não dá para servir você no espelho. Não, hoje eu vou servir você, amanhã a gente inverte, olhando para o espelho. Provavelmente, se você fizer isso, você precisa de ajuda psicológica, para falar o mínimo, né? Para servir, eu preciso servir a alguém. Eu preciso me envolver de alguma forma. Porque se não nos envolvemos, a resposta que nós estamos dando é: eu não quero me envolver porque eu quero só ser servido por você. Eu quebro o vínculo de mão dupla, onde ao mesmo tempo em que eu te abençoo, você me abençoa, e eu não quero mais isso. Eu falo: não, a partir de agora eu quero só que você me abençoe. Você do louvor, você que prega, você que cuida das crianças, você que me recebe com um sorriso no rosto e um abraço ali na porta, você que serve nas várias atividades da igreja. Eu digo para todos vocês que a partir de agora eu estou aqui só para ser servido. Se eu não me colocar à disposição para servir você na sua necessidade, de acordo com tantas coisas que nós podemos fazer, essa é a resposta. Existem demandas no reino de Deus, no reino macro que engloba toda a igreja espiritual de 2000 anos, mas existem demandas nessa igreja local também. Você não precisa espiritualizar o seu serviço. Não é algo transcendental, não é algo que você vai receber uma visitação sobrenatural. Até pode, porque Deus ele é soberano para fazer o que quiser, mas na maior parte das vezes você vai ver uma necessidade. Poxa, por que ninguém está resolvendo aqui essa coisa, que só eu estou vendo isso? Deus está te mostrando algo para você ajudar e servir uns aos outros. Precisamos buscar sermos úteis com aquilo que nós já temos e não com aquilo que nós um dia teremos. O dia de servir é hoje. Paulo diz no versículo de Gálatas: sirvam. Não é vocês servirão daqui a 3 anos, quando estiverem mais maduros na fé. Vocês vão servir na próxima década, quando terminarem tudo que vocês estão fazendo na vida particular de vocês, aí vocês vão servir. Não, ele está dizendo: sirvam uns aos outros mediante o amor. Todos nós podemos fazer algo para contribuir com o movimento e o avanço do reino de Deus na terra, a partir do lugar onde você está plantado, que é aqui em Iquitingui. Se você está aqui, esse é o lugar onde você vai ser bênção e vai crescer. Amém? Para isso você precisa se colocar útil. Não, só vou fazer algo o dia que Deus falar para o pastor Edinho. O pastor Edinho tem um sonho, ainda fala como vai ser, né? O pastor vai ter um sonho, e aí vai mostrar para ele todo o meu ministério, e aí ele vai dizer com voz de trovão: é isso que te digo, que você vai fazer isso, isso e isso no reino. Mais uma vez, pode acontecer? Pode, Deus é soberano, mas a probabilidade de que isso aconteça ela é menor do que você se dispor. Pastor, tem alguma coisa para fazer? Onde eu posso ser útil dentro disso? Eu quero servir uns aos outros. Eu quero ser igreja de verdade e não apenas no papel. Eu quero experimentar o que é ser bênção na vida dos meus irmãos, da mesma forma como eu tenho sido abençoado nesse lugar. É uma via de mão dupla. Não dá para ter comunhão sozinho. Não dá para ter comunhão apenas recebendo. Você só vai crescer espiritualmente falando quando você usar aquilo que Deus tem te dado para edificar a vida de outras pessoas.